Eu criei alguns vídeos com algumas meditações a respeito do falecimento de uma pessoa. Não vou falar aqui o nome, nem colocar imagens. Já tem vídeos dentro desse aspecto, ainda que muitas outras pessoas falecem pelo mesmo motivo de abuso de esteroides. Muitas pessoas no anonimato falecem e não têm a mesma divulgação, pelo contexto do rapaz ter alcançado destaque na mídia maromba. E tudo isso gera dinheiro, tudo isso gera propaganda, patrocínio, que é o que interessa para as marcas, em todo aspecto de marca, principalmente aqui enfatizando o esportivo. Interessante que uma pessoa fez um comentário num trecho, provavelmente não assistiu o vídeo todo e também não lê Bíblia. A pessoa colocou assim que como que eu está falando da morte de uma pessoa, hipocrisia. Eu não entendi ali o contexto de hipocrisia, pois toda a Bíblia, as Escrituras, está falando de vida e morte. E a base do Evangelho é a morte do Senhor Jesus Cristo, para salvar o pecador que está na morte eterna. Pois a pessoa sem Jesus como único Senhor e Salvador está condenado. E quem crê em Cristo como único Senhor e Salvador recebe vida eterna. Todos os outros canais estão falando da morte do rapaz, mas eu penso que ele encrespou com o trecho que eu coloquei. Eu entendo que é questão do Evangelho, a não ser que ele saiu em todos os canais que falou da morte do rapaz, colocando a mesma coisa. Ou ele pensa que falar de Deus é falar sobre o quê? Então eu percebi também que é uma pessoa que não tem conhecimento bíblico. Lá no livro de Gênesis, no início já fala de morte, da morte de alguém. A Bíblia sempre está falando da morte de alguém. De Gênesis a Apocalipse fala de morte. E todos nós vamos nos deparar com a morte. Só tem um grupo que não vai. Porque a Bíblia fala que tem um grupo, quando o Senhor Jesus retornar para buscar os fiéis, tanto os que faleceram ou não, esses que não faleceram, eles não vão experimentar a morte. Eles vão ser transformados, os corpos transformados, e vão subir. Aqueles que já dormem no Senhor, que faleceram, que estão falecidos, eles vão ressuscitar. Aí vão receber o novo corpo. E os que estiverem vivos vão receber esse novo corpo e não vão passar pela experiência da morte. E até no contexto espiritual, a Bíblia fala que existe a segunda morte. Existe a primeira morte, que é a separação desse plano, e existe a segunda morte. Então, assim, todo o contexto teológico é sobre morte, morte de alguém. Aí a pessoa fala que a hipocrisia está falando sobre a morte do rapaz, ou de quem quer que seja. O Evangelho é sobre isso. Não for desse grupo que vai ser arrebatado sem experimentar a morte, ele vai morrer. Eu, você, qualquer pessoa. Não há hipocrisia em falar de morte nas Escrituras. Hipocrisia, sabe o que é? De alguém no aspecto de promoção. Promover uma marca, promover os esteroides. E é sobre isso que eu quero falar aqui.